Muito bem, pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta-feira 26 aponta que a desaprovação de Lula superou numericamente a aprovação até nos estados do Nordeste, onde o petista tem historicamente mais apoio. Na Bahia, Lula é reprovado por 51% dos entrevistados, ante 47% que o aprovam. Em Pernambuco, o petista é desaprovado por 50% e aprovado por 49%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais nos dois estados. Vamos analisar a pesquisa, tem a primeira imagem aí, produção? Muito bem, vocês estão vendo aí a aprovação do governo Lula por estado. Reparem que a linha vermelha, que é a desaprovação, portanto uma avaliação negativa, ela está mais alta em todos os estados, certo? Que estão aí na tela. A gente vê São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás. Ali, Pernambuco, por exemplo, e Bahia, são dois estados do Nordeste, você tem uma proximidade maior da linha vermelha com a linha azul, da desaprovação e da aprovação. Mas mesmo assim, numericamente, a desaprovação está acima. E ali você tem agora uma linha amarela, Duda Teixeira, que é o regular. Ele aparece ali no meio, mas também em diversos estados em queda o regular. Ou seja, o Lula perde pontos do regular e, pelo visto, esses pontos estão indo para a avaliação negativa, portanto, para a desaprovação. Duda Teixeira, o que você avalia se consolidando aí essa percepção de que o governo Lula não faz um bom serviço? E isso aparece em todas as pesquisas, né? Como já teve Datafolha, já teve Atlas Intel e agora a Genial Quest. E a desaprovação dá uma boa subida desde a última pesquisa. Nos estados em que estava ali mais ou menos igual a aprovação e desaprovação, a gente tem uma boa subida da desaprovação, e naqueles onde o Lula ainda tinha uma simpatia da população, então Bahia e Pernambuco, a situação agora começa a se complicar. E a pesquisa também trouxe, na verdade, mostrou a piora da percepção econômica nos 8 estados. Vamos analisar as imagens, pode colocar a primeira produção. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil. E aí você tem o vermelho do piorou, superando ali as outras respostas em diversos estados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás também. A linha vermelha, vocês vejam que ela está bem acima das demais respostas. Então, assim, a economia, que ela vai mal, parece ser um consenso nacional. E a pesquisa trouxe, tem mais imagens sobre a economia, como ficaram os preços dos alimentos no último mês. E olha só, subiram. É quase que uma unanimidade. Em Goiás, 96%, Paraná, 96%, Bahia, 95%, Rio Grande do Sul, 95%, São Paulo, 95%, Minas Gerais, 94%, Rio de Janeiro, 94%, Pernambuco, 92% das pessoas responderam subiram. O Brasil está indo na direção certa ou errada? Está lá a linha vermelha, sempre representando o que há de pior, então nessa resposta é o errada. A direção para a qual o Brasil está indo também, ela aparece subindo em praticamente aí todos os estados subindo, e já bastante longe da linha que é a linha azul, que é da direção certa, para aqueles que respondem que está indo na direção certa. Provavelmente aí a base petista, a base do Lula, mas que já está ficando bem minoritária. Tem mais imagem? Nos próximos 2 anos, Lula deve fazer um governo igual ou diferente? Olha só, a expectativa diferente que ele deve fazer. Essa pergunta, eu acho que ela não ficou muito bem formulada, porque esse verbo dever ele acaba soando ambíguo, né? Mas em termos de expectativa, as pessoas acham que gostariam que fizesse um governo diferente, certo, Duda? Essa é a interpretação, porque a gente vê um número maior, condizente com os demais dados da pesquisa, nessa linha vermelha, que está lá diferente, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 86% em todos esses estados. Acho que gostariam que o Lula fizesse um governo diferente.
Que eu também não dá para saber se o diferente é melhor ou pior, né? Mas naquela slide anterior que fala que as pessoas estão achando que o país está na direção errada, provavelmente o diferente aí é que vai fazer um governo pior, né? Pois eu sempre avalio pesquisa e essa pergunta, na minha avaliação, ela sai mal formulada, porque quando você fala deve fazer, fica a dúvida se você tem... se você acha que ele vai fazer diferente ou se ele deveria fazer diferente na sua opinião. Enfim, rolam umas ambiguidades aí, precisa de alguém com maior precisão na hora de fazer essa formulação verbal das perguntas em pesquisa. Isso gera um problema danado. Mas os outros itens estavam ali bastante precisos para se mensurar. E aqui a gente vai sempre analisar item por item. A pesquisa trouxe bons números para Tarcísio de Freitas em uma eventual disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, mostrando uma boa vantagem do governador sobre Lula em São Paulo e Minas Gerais. Vamos colocar a imagem? Intenção de voto para presidente no segundo turno. É o cenário 2 aí estimulado, né? Estimulado, quando aparece em pesquisa, para quem não sabe, é quando o entrevistador apresenta os candidatos, uma lista com os nomes dos candidatos, para o entrevistado. Espontânea é quando não apresenta e o entrevistado tem que falar da cabeça dele o candidato que vem. Então vocês veem aí, por estado, o resultado do eventual segundo turno entre Lula e Tarcísio. Em São Paulo, Lula ficaria com 30 pontos, o Tarcísio com 54. Disparado na frente o atual governador de São Paulo, com 24 pontos de vantagem aqui no estado governado por ele. Em Minas Gerais, que é governado pelo Romeu Zema, que está no campo de oposição ao governo Lula, mais para o campo da direita, o Lula fica com 37 e o Tarcísio com 40 pontos. Portanto, Tarcísio consegue aí 3 pontos de vantagem em Minas Gerais, lembrando da tradição que muita gente encara, sei lá, como uma lenda ou uma superstição, mas que tem algum sentido, né? Porque muita gente diz que Minas Gerais é um microcosmo do Brasil, é como se tivesse um Brasil em miniatura ali, mas sempre que nas últimas eleições um candidato venceu em Minas Gerais, ele venceu a eleição presidencial também. Duda Teixeira. Esse slide é muito interessante. Quem faz uma análise sobre ele é o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest. Ele escreve uma análise nas redes sociais e a partir daí ele mostra que realmente o Tarcísio está com boas chances, caso ele queira ser candidato a presidente em 2026. Por quê? Porque a dianteira do Tarcísio em São Paulo e em Minas Gerais... Em São Paulo é 24 pontos, em Minas é 3 pontos. Mas é maior do que a que o Bolsonaro teve em relação ao Lula em 2022. Quando perdeu. Perdeu, mas perdeu por 2 pontos, né? Uhum. Quer dizer, foi muito pouco. Então, como o Tarcísio aparece melhor que o Bolsonaro, aí você precisa ver nos outros estados. E aí, o que o Felipe mostra é que a diferença entre Lula e Bolsonaro e o Tarcísio é mais ou menos igual a que teve em 2022. Então, o cenário mais ou menos é igual ao de 2022, só que o Tarcísio ganha essa dianteira em São Paulo e em Minas. Então, se a relação direita-esquerda se mantém na Bahia, em Pernambuco, a situação fica mais ou menos equilibrada. No resto, essa vantagem que o Tarcísio ganha em São Paulo e Minas poderia levar ele a vencer o segundo turno contra o Lula em 2026. Ricardo Kertzmann, nosso colunista mineiro que já voltou ao Brasil depois de uma temporada nos Estados Unidos, já está em Belo Horizonte. Aliás, eu estou para visitar a capital mineira com a presença do Ricardo Kertzmann, que eu estive lá outro dia, fui até o Mineirão sem ele ficou irritado com isso, mas eu vou voltar porque o Belo Horizonte com o Ricardo Kertzmann é outra coisa. Eu quero saber o que você acha dessa pesquisa que consolida a percepção de desgaste do Lula na população brasileira e mostra que os ventos estão soprando a favor do Tarcísio de Freitas. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para todos os nossos queridos antagonistas. Em primeiro lugar, eu soube que a sua visita ao Mineirão foi muito boa, Felipe. Você trouxe muito boa sorte para o Cruzeiro. Foi o que eu fiquei sabendo.
Você como torcedor atleticano gostou, né? Porque eu fui lá na estreia do Gabigol e a torcida do Cruzeiro já estava pedindo a cabeça, no sentido de cargo, do treinador Fernando Diniz. Pois é. Agora, olha, falando agora sério, né, sobre a pesquisa, Felipe, a pesquisa reforça o que as demais que a gente vem analisando já mostravam, né? E reforça ainda mais aquela teoria, eu sempre gosto de citá-la, a teoria dos 3/3. Um terço é sempre mais ou menos alinhada com o PT, um terço é sempre contra o PT, e o outro terço, que é quem costuma decidir as eleições, se move muito pelas questões econômicas. Aquela expressão, Felipe, que foi utilizada há décadas atrás, supostamente, né, pelo estrategista de campanha do Bill Clinton, James Carville, nunca sei como se pronuncia corretamente, aquela expressão é a economia estúpido. Ela é verdadeira, e ela é verdadeira nos Estados Unidos, ela é verdadeira no Brasil, como ela foi verdadeira no passado no próprio Estados Unidos, né, nessas últimas eleições que colocaram o Donald Trump no poder novamente. A percepção econômica da população conta muito nessas horas. E, generalizadamente, a percepção que tem em todos os estados, essa pesquisa da Quest deixa isso muito claro, é que a economia piorou muito, a inflação subiu muito. E não há como você brigar contra isso. Quando você pega, em cima dessa teoria dos 3/3, quando você pega já a parcela que era contra o lulopetismo, e você soma esse outro terço que se move pela economia, fica muito claro, porque há esse descolamento entre os insatisfeitos, ou seja, aqueles que reprovam, e entre os que aprovam. Se a gente olhar mais ou menos em todos os estados, a base petista, ainda que ela tenha caído desse patamar de 30%, mas ela está sempre acima de 20%. Essa base continua fiel. Só que, repito, as questões econômicas têm falado mais alta nesse momento. Exatamente. O Lula vai perdendo aí esse eleitorado mais independente, mais moderado, que se move por questões econômicas, vai perdendo isentões que eventualmente estivessem insatisfeitos com algum candidato contrário. Ele fica ali com uma base que já começa a dar sinais de ficar ruída também, né? A gente vê aí na população de baixa renda até 2 salários mínimos, como tem gente se identificando, se definindo como de direita cada vez mais. A gente ainda vai aprofundar essa análise, inclusive, na nossa cobertura. Então, o alerta, o alarme vermelho acendeu no Palácio do Planalto. A pesquisa também mostrou que a direita não bolsonarista é maior que a direita ligada a Jair Bolsonaro. Olha essa imagem, a produção já estava antecipando aí. Lulista petista é o vermelho, esquerda é aquele laranja, nenhum é amarelo, direita é azul claro, bolsonarista é o azul escuro e não sabe, não respondeu, é o cinza. Portanto, vocês vejam que a direita, que é o azul claro, ela é maior em todos esses estados. Eu estava até procurando alguma exceção ali, mas não tem. Ela é maior em todos esses estados, o azul claro, do que o azul escuro, do que os bolsonaristas. Em Pernambuco fica mais próximo ali, 12, 11. Mas Bahia, 14 para a direita, 7 bolsonaristas. A gente está falando em porcentagem, evidentemente, tá? Que eu estou simplificando. Minas Gerais, 22-12, Goiás, 22-16, Rio de Janeiro, 19-13, Rio Grande do Sul, 21-13, São Paulo, 24-11, Paraná, 27-12. E ali, do outro lado, você vê como o lulista petista, ele ganha em diversos estados da própria identificação com a esquerda. Pra vocês verem como esse campo ficou muito associado ao lulismo, de uma maneira geral. Há uma dificuldade, inclusive, de renovação, de surgimento de novas lideranças, porque o Lula nunca deixou. Então, olha só, Pernambuco e Bahia, 26% se identifica como lulista petista em Pernambuco, só 12% como esquerda. Na Bahia, 25%, só 12% como esquerda também. Nos outros fica ali um pouquinho mais próximo, já talvez algum desgaste, alguma perspectiva por uma alternativa dentro do campo da esquerda ao próprio Lula. Duda Teixeira, o que você destaca? Você que escreveu a respeito disso.
em Pernambuco e em Bahia, o Lula tem uma influência maior dentro da esquerda. Agora, se a gente olhar, essa pesquisa da Genial Quest, ela só pegou esses estados, né? Não pegou todos os estados do Brasil. Mas a gente vê aí que o bolsonarismo é mais ou menos 1/3 do que é a direita, né? Então, tem muito mais direita que não é bolsonarista do que a direita que é bolsonarista, o que dá um alento aí, né, de que a gente pode ter candidatos que sejam de direita e que consigam... Veja também, Felipe, que se a gente eliminar aí do lado esquerdo o lulista, petista e o bolsonarista, a gente tem um centro que é de esquerda, que é nenhum e que é de direita, que é majoritário, né? Você tira ali uns 20%, 30%, mas você tem ali uns 70% que não necessariamente se identifica nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, né? Então, mostra que a gente pode ter esperança aí de que um futuro, a gente comentou aqui ontem dos isentões, né? Exato. Poderíamos ter, se a gente tiver um candidato que explore mais esse miolo aí, poderia dar certo. Porque você tem ali os isentões de direita, você tem os isentões de esquerda e você tem os isentões independentes, de uma maneira geral, que não se identificam nem sequer com uma corrente ideológica específica ou não se deixam limitar por essa definição. Então, tem um campo aí que talvez não esteja encontrando a representatividade política adequada e que esteja pulverizado e dividido entre candidaturas de pessoas não muito conhecidas nacionalmente, muitas vezes até bastante complacentes com Lula ou com o Bolsonaro, mas há uma margem para o surgimento, para o crescimento de uma candidatura diferente. Lamentavelmente, a gente vê que algumas candidaturas desse campo que muitos chamam de centro-direita ainda têm uma complacência com o Bolsonaro, mas se pelo menos se distinguirem em determinadas ações pelas quais o Bolsonaro teve desgaste, em razão das quais o Bolsonaro teve desgaste e acabou perdendo para o Lula, tanto melhor. Quer dizer, saindo de um radicalismo, dos lampejos autoritários, de uma conduta mais aloprada em momentos sensíveis. Quem sabe o Brasil não possa ter uma alternativa assim nesse campo, o que também nada impede que a centro-esquerda crie uma candidatura melhor do que os males do lulismo.